Olá, estamos aqui na Sakata Seed Sudamérica. Estou aqui com o Alexandre, ele é gerente de produtos, ele é especialista em tomate e eu acredito que vai falar um pouquinho também de porta-enxerto, que é aí uma grande necessidade hoje do produtor. E muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui, né, de a gente poder trazer novas informações para os nossos clientes, para as pessoas que seguem nossas redes sociais. E gostaria que o Alexandre falasse um pouco aí sobre o seu trabalho dentro da Sakata, os seus desafios aí. Legal, Isaac. Primeiramente, bem-vindo à nossa empresa aí, a Sakata, né? Que sabe que já trabalhou aqui há muitos anos atrás, então bem-vindo de volta. Então, meu nome é Alexandre, né? Eu trabalho na Sakata já tem 5 anos, desde 2016 eu trabalho aqui. Eu trabalhava com desenvolvimento de produtos. Então eu ficava em Minas Gerais, trabalhava em Goiás, Minas e Espírito Santo, e faz 8 meses, desde abril, março, eu assumi a função como gerente de produto. Eu sou responsável por tomate e coentro para toda a América do Sul. Então o que um gerente de produto faz hoje na Sakata? Ele é responsável por toda a gestão da crop, no caso a questão de tomate, né? Então, questão de gestão de portfólio, lançamento de produtos, descarte de produtos, precificação, estratégias comerciais, alianças comerciais também fora do país. A gente faz toda essa gestão da crop na Sakata. Então a gente envolve com produção, com time de vendas, com time mercado externo também, a gente é responsável pela América do Sul. Então a gente visita clientes, treinamento de produtos. Então, dando uma resumida bem geral, é bastante coisa, mas dando uma resumida é mais ou menos assim que funciona. É importante ressaltar também que a Sakata tem pesquisa nacional, né? Tem muitas empresas que não têm pesquisa, a Sakata tem pesquisa no Brasil, aqui em Bragança Paulista, né? Na nossa estação experimental. Então, falando um pouquinho de tempo, como é que funciona. Então, normalmente, falar desde o começo de seleção de linhagens, melhoramento das linhagens, até chegar a um híbrido comercial no mercado, para tomate hoje é mais ou menos 10 anos. Então, desde a escolha, é muito investimento, é bastante dinheiro investido e é bastante gente envolvida também. Então, a gente da Sakata separa da seguinte maneira: tem a pesquisa nossa, que faz o trabalho de melhoramento de linhas, primeiro melhoramento de linhas, e faz os cruzamentos. Então, a cada semestre sai 100, 200 híbridos para lá e começa a seleção. Então, vai selecionando, nisso uns 4, 5 anos, até chegar em 2, 3 produtos. Então, normalmente a gente vai fazendo tudo aqui na nossa estação experimental, tudo interno. E aí depois a gente já passa para a fase de testar nos produtores fora do Brasil, que remete àquela outra questão de depende do mercado, tipo de planta, tipo de fruto. Então a gente direciona os produtos para cada região. Então a gente tem uma equipe também de desenvolvimento de produtos que faz isso no Brasil inteiro. Então eles começam a testar os produtos nos produtores. Então você tem uma lavoura de tomate, a gente começa a colocar testes. Começa com 100 plantas, 200 plantas, e aí desses 2, 3 materiais, se algum for promissor, a gente avança para a fase comercial. Antes da fase comercial, tem a fase pré-comercial, que aí se a gente começa, e como a equipe ainda não é limitada, não dá para fazer Brasil inteiro, nível nacional, a gente faz em algumas regiões foco, mas depois depois que vira pré-comercial, sim, toda a equipe de vendas da Sakata aí espalha os materiais para todos os produtores, entre aspas, né, e testando, fazendo pré-divulgação, ações comerciais, para aí sim depois virar comercial. Então é um processo bem demorado, é cerca de 10 anos. Então assim, isso tudo dando certo no processo também, o produto sendo promissor. Uma coisa que você falou que é bem interessante também, esqueci de falar, às vezes o produto ele é muito bom, mas tem dificuldade de produção de semente. Acontece muito isso, você tem um híbrido muito promissor e a produção começa a rodar um piloto, e aí nesse piloto tem dificuldade de produção de semente, dificuldade de germinação, e aí você acaba tendo que descartar um produto que ia ser, por exemplo, um estouro de vendas, você tem que descartar por um problema de produção de semente. Então são vários fatores também envolvidos. Então é muito dinheiro investido, por isso que a gente também quer lançar um produto que vai perdurar muitos anos no mercado, né? É interessante, Alexandre, que assim, uns 25, 30 anos atrás, né, você tinha um híbrido de tomate para o Brasil inteiro. Uhum. Hoje não, ele está segmentado, cada região tem uma exigência, cada região tem o seu microclima. Então tudo isso aí são pontos que, vamos dizer, é complicante, né? Uhum. Ele acaba sendo limitante para algumas empresas. Então assim, tem que ter uma flexibilidade. Outra,
para cada segmento, né? Você vai para o segmento de grape, é uma pesquisa, você segmento de saladete é outro, de determinado é outro, de salada. Então, para cada tipo de tomate você tem, né? E aí depois você tinha falado sobre porta-enxerto, né? Como que é feito também essa avaliação do porta-enxerto? Ali do porta-enxerto é mais ou menos igual a questão de seleção de linhas, cruzamento e híbridos. O que a gente chama que as avaliações são um pouco diferentes. Então, por exemplo, um dos principais fatores de uso de porta-enxerto é resistência à Houstonian. E resistência à Houstonian é nível de resistência, não uma bactéria, né? É uma bactéria de solo, né? Problema muito sério em algumas regiões do Brasil, Espírito Santo, Rio de Janeiro tem bastante, São Paulo também tem algumas regiões que tem. Então, não existe algumas resistências, se você tem o gene de resistência, não vai aparecer a doença. Por exemplo, Fusarium 3, se você tem a resistência a Fusarium 3, você não vai ter a doença na planta. Houstonian não, são níveis de resistência. Então, não existe um material que é imune à resistência à Houstonian. Então, tem a questão da seleção das linhas, igual a gente falou, mesma coisa no caso do tomate, faz os cruzamentos. Aí a gente começa a rodar testes de nível de resistência à Houstonian. Então, qual é o material que tem maior nível de resistência à Houstonian? Aí a gente começa a selecionar dessa maneira. Uma coisa muito importante também para a porta-enxerto é a questão de vigor. Hoje, a porta-enxerto é muito separada em resistência à Houstonian e vigor de planta. Então, a gente avalia a questão da resistência à Houstonian com esses níveis, a gente inocula a bactéria, a gente tem na nossa fitopatologia, a gente tem a bactéria, a gente inocula para a gente ver essa resistência. E questão de vigor de planta, que a gente começa a fazer as combinações. Enxerta nos nossos materiais, enxerta também dos concorrentes para a gente ver essa combinação. Qual dá mais vigor para o cavaleiro? Cavaleiro, para quem não sabe, o porta-enxerto a gente chama de cavalo, né? Que é a parte de baixo, que é a raiz, né? Que é a raiz da sustentação, a absorção de nutrientes, e o cavaleiro, que é a parte aérea, que é realmente o híbrido comercial, que é onde os frutos vão ser comercializados. Na verdade, seria um caule enxertado em cima de outro caule, né? E são dois tecidos, né? São duas plantas, né? São duas plantas. Então tem que plantar duas sementes, você tem que plantar o porta-enxerto e o cavaleiro. Exatamente. Então, essa combinação também é muito importante. Então, qual porta-enxerto fornece mais vigor para a parte aérea também? E outra tem compatibilidade também, né? Isso. Tem porta-enxerto que não é compatível e aí não traz o resultado desejado. Isso. Aí a gente tenta fazer todo esse processo já na pesquisa, para quando eu chegar naqueles 2, 3 produtos que eu te falei que já começa a testar no Brasil, já está mais acertado a questão de compatibilidade, questão do nível de resistência e assim por diante, né? Você tinha falado sobre fusarium e verticílio, também são doenças de solo, né? Isso. A Houstonian também é uma bactéria de solo. Exatamente. Assim, o que é mais complicante hoje em termos de agressividade, né? A bactéria, o fungo, o que está mais sob controle para, tipo assim, você tem um porta-enxerto que ele vai dar conta, com segurança. A questão hoje de segurança, tranquilamente, a questão do nematóide, né, resistência ao nematóide, a questão do Fusarium 1, 2 e 3, o Fusarium 3 principalmente tem muitos problemas em algumas regiões muito críticas, né, e aí verticílio, hoje a gente tem um porta-enxerto Volt, que é resistente a verticílio 2, normalmente os híbridos do mercado são resistentes a verticílio 1, só que verticílio 2 nos materiais não tem, a parte aérea, onde está o tomate mesmo não tem. Já o porta-enxerto Volt, no caso, da resistência a verticílio 2 também. Então, mais uma segurança para o produtor. E a questão da Houstonian, que também, como eu falei, não existe a imunidade, mas hoje a gente tem um contra-ataque, que tem um excelente nível de resistência para a Houstonian. Então, é tudo questão do manejo integrado também. O porta-enxerto entra nessa questão do manejo integrado a essas doenças, né? Importante também, acho que ressaltar aqui, que como são duas plantas, né? Isso. Dependendo do manejo de água, a Houstonian caminha. Eu já vi roças que ela sobe pelo vaso, né, sobe pelo porta-enxerto e pega o cavaleiro lá em cima e quebra, né? Aí tem essa quebra de resistência, né? Então, por isso também não tem como a empresa dar uma garantia se o manejo não for adequado, né? Não é uma questão da quebra de resistência, porque, como eu expliquei, são níveis de resistência mesmo, né? Então não existe um material imune. Então, por mais que o material igual contra-ataque hoje tenha um nível excelente do nosso portfólio, é o que mais tem resistência à Houstonian, se a pressão for muito alta do patógeno no solo, porque você for uma bactéria, então o manejo de água é muito importante para a bactéria também, água em excesso, questão de nitrogênio, principalmente nitrogênio amoniacal favorece o favorecimento de bacterioses. Então, a gente fala que o porta-enxerto entra num sistema integrado de controle para a Houstonian. Mas hoje, de medida eficaz no mercado, o mais eficaz realmente é o porta-enxerto. Nós gostaríamos que você pudesse falar alguma coisa
as pessoas que estão nos assistindo, né? Sobre as dificuldades, quais são os desafios, quais são os limitantes para uma empresa, né, uma companhia de melhoramento, né, de genética, não transgênico, né, que é uma polêmica isso aí no mercado. Mas conta pra gente um pouco desse desafio, porque tem muita gente que come um tomate, mas não sabe o que tem por trás de todo esse produto, esse fruto, né? Sabor, cor, longevidade. É verdade, Isaac, a gente tem uma empresa de melhoramento genético que procura precisamos de duas coisas. Primeiro da porteira para dentro, que é a parte do produtor, e depois a porteira para fora. Então, pensando no produtor, o que a gente procura? Então, primeiramente, produtividade, acho que é o primeiro fator aí que a gente sempre pensa em produtividade. E depois a questão de qualidade, resistência a doenças, principalmente. Então, no caso específico de tomate, tem muitas viroses, muitas doenças bacterianas, então a gente tenta agregar o máximo de resistência também no híbrido. Então, resistência a nematóide, resistência a geminivírus, resistência a vira-cabeça, então esse tipo de coisa, resistência a doenças bacterianas, a gente tenta agregar o máximo para o produtor. Então, pensando no produtor, que é porteira para dentro. Só que hoje um grande desafio também é da porteira para fora. Então, o comercializador também tem um papel muito importante na cadeia produtiva hoje. Ele é muito exigente também. Então, da porteira para fora, o que a gente procura? Questão de qualidade de fruto, questão de firmeza, questão de sabor, questão de brix. Então, dependendo a gente tem que agradar todo mundo, tem que agradar o produtor e também agradar o comercializador. Isso para o caso de tomate. Pensando em porta-enxerto, que a gente está falando bastante, está crescendo muito o mercado de porta-enxerto. Aí, na verdade, é só da porteira para dentro, porque o porta-enxerto não chega na dona de casa, na mesa das famílias, né, brasileiras. Então, o porta-enxerto a gente procura só as resistências à doença, incremento de vigor, então a gente separa mais ou menos desse tipo. São vários fatores envolvidos, é difícil de resumir em 2, 3, 4, 5, então tem questão de formato de fruto, tem questão de firmeza, então são muitos fatores envolvidos nesse processo até chegar a um produto comercial. Até porque, assim, existem segmentações, né? Isso. Tem o Sweet Heaven, que é um tipo grape. Isso. Né? O Sweet Grape. Tem um tipo italiano, né? Tem o tipo para a indústria. Isso. E cada mercado ele tem uma exigência, né? Então, porteira para fora eu acho que é mais complicado que porteira para dentro. Às vezes é mais difícil gravar o comercializador do que o próprio produtor. Foi até interessante você falar de tomate, a gente separa em tomate salada, né, que é o tomate redondo, o saladete, que a gente separa o italiano, que pode ser mais alongado e mais bloco. E aí tem o tipo grape também, sinceridade, e o tipo cereja. Então, cada estado a gente divide por regiões. Então, por exemplo, o estado de São Paulo aqui não aceita esse fruto muito alongado do tipo saladete. Então, no nosso melhoramento, a gente procura formatos mais do tipo bloco. Já a região do Nordeste, ali Pernambuco para baixo, Brasília, eles preferem um formato mais alongado. Então, a gente também direciona os trabalhos dos nossos híbridos, dependendo de cada região, de como cada região prefere a preferência pelo fruto também. E tem também a forma de cultivo, né? Isso. Tem cultivo em vaso, cultivo no campo, dentro da estufa. Exatamente. Tem regiões que planta meio estaca, né? Então, que é um tomate mais adensado. Isso. Mais produtivo, e não é só o mercado nacional, né? Claro. Ela trabalha no mercado mundial. Isso. E aí o desafio aumenta mais. Claro, a gente tem essa empresa mundial, né? Tem o Japão, Europa, Estados Unidos, África, e a gente também troca genética entre as empresas. Então, às vezes, um material que vai bem aqui pode também ir bem em outro país, e vice-versa, a gente também traz genética de fora também. Você falou, tem vários sistemas, tem um sistema determinado, né? Que no Nordeste predomina o sistema determinado, e aqui na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul prevalece o sistema indeterminado. Então, são vários fatores, tem questão de vigor de planta, para um sistema de estufa, como a gente estava falando, uma planta de médio e baixo vigor vai muito bem, mas talvez para o campo aberto já não vai tão bem. Então, são esses fatores que a gente vai direcionando também para cada região, para direcionar o produto também. Você mencionou em BRICS, né? Isso. De repente, quem está assistindo não sabe o que é BRICS. Poderia explicar para a gente, assim, a quantidade de açúcar que tem. Hoje, você falou do Sweet Heaven, né? É um material de referência no mercado aí, ele chega até 9, 10 graus BRICS. Então, é muito, muito doce. Para vocês terem noção, melancia chega a 11, 12. Então, um tomate tem uma qualidade de 9, 10, é quase a doçura de uma melancia. Bacana. Então, eu gostaria que você nos desse aí alguma novidade, né? Falasse para a gente quais são as novidades, tem lançamentos, como está isso hoje, né? Até Isaac, o mercado de tomate hoje é o maior mercado do Brasil nesse segmento de hortaliça, esse segmento de hortaliça. É um mercado mais competitivo.
Então, é o mercado que mais lançam produtos no mercado. Então, a concorrência também lança muitos produtos. Então, a Sakata também não faz diferente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de lançar híbridos cada vez melhores, buscando aquilo que a gente comentou de produtividade, qualidade de fruto. Então, nos últimos 5 anos, a gente lançou muitos bons produtos no mercado. Então, posso dar alguns exemplos aqui, por exemplo, tomate Petrus, que é um tomate na linha de salada clássico. Salada clássica é um tomate com vira-cabeça, né? A gente, nesse segmento de clássico, né? Está tendo muitos bons resultados em algumas regiões do Brasil. Uma coisa que a gente falou um pouquinho foi a questão dos porta-enxertos. Então, há 5 anos atrás, a gente tinha só o Woodstock, que era para resistência à house thorn, e de lá para cá a gente está com 4 híbridos no mercado. Então, a gente tem um robusto que a gente lançou tem 2 anos, que é uma material que dá muito vigor. Então, o produtor que está buscando vigor vegetativo para a planta, ele utiliza o robusto para isso. Tem a questão do contra-ataque, que eu comentei também, que é a questão da resistência à house thorn. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nossa também de lançar produtos. Então, para os próximos anos, a pesquisa nossa não para, o desenvolvimento de produtos nosso não para. A ideia é que todo ano lançar produto no mercado para agradar tanto o produtor rural, tanto o comercializador e também tanto quanto a dona de casa. Ok, Alexandre, nós da Lideragro queremos agradecer aí a oportunidade que vocês deram de a gente estar aqui interagindo e também levando informações para os nossos seguidores, né? Eu acredito que é bem pertinente o que você falou, né, sobre porta-enxerto, sobre tomate, sobre qualidade, sabor, resistência. Então, essas considerações é importante para quem vai pegar, né, a partir de hoje, vai pegar um tomate lá, ele vai saber o trabalho que deu, né, para se fazer uma pesquisa e ter um produto de acordo, né. Um produtor, quando for comprar semente, ele sabe o valor da semente, né? Ele vai saber aí por que ela tem aquele valor. Então, muito obrigado aí, né? Eu gostaria que você, se tiver mais alguma consideração, alguma coisa para fornecer para nós, a gente está à disposição. Isaac, a gente que agradece, as portas da Sakata sempre estão abertas para você, o pessoal da Lideragro também. Uma coisa que a gente fala muito também, a gente falou do investimento, do tempo que demora para uma semente, mas para explorar o potencial genético máximo de uma semente, vocês que estão na ponta lá, que estão atendendo o produtor rural no dia a dia, é mega importante a função de vocês. Então, na verdade, é toda uma cadeia unida pelo agro brasileiro, né? De produtor rural também ganhar dinheiro, a gente sabe da dificuldade hoje em dia de doença, de custo de insumos. Então, a gente está vivendo um tempo bem difícil, então a gente tem que explorar ao máximo. Então, a Sakata está sempre de portas abertas também para receber. A gente agradece muito a vida de vocês também. Uma coisa precisa ficar claro, né? Que vale a pena o investimento. Claro. Né? Todo material tem um potencial de produção e se você cuidar de acordo, ele com certeza vai produzir. Vai entregar. Muito obrigado. Valeu.